Olá, muito prazer estar aqui mais um dia nesta coleção de vídeos sobre a saúde mental, que vai ao ar todos os dias ao meio-dia pelo canal do YouTube do Essência Master. É apresentado por mim, Stefânia Zonaro, e tenho uma satisfação de compartilhar temas tão importantes que vão ajudar cada uma, a construir uma nova forma de pensar, né? Eu costumo dizer nos meus atendimentos que é um desafio, né? Mudar a forma de pensar. É um dos grandes requisitos dos processos terapêuticos, inclusive. Mas o grande desafio, ele está exatamente em identificar como eu penso. Porque eu só consigo mudar a partir do momento que eu identifico que eu penso de uma determinada maneira e que aquela maneira que eu penso não é boa, não é uma maneira de pensar que traz equilíbrio, que traz uma conduta mais tranquila, sem levar as coisas para o coração, para o pessoal, né? Então, eu costumo dizer que o desafio está em entender como que eu penso. Como eu penso? Para que depois eu possa fazer as mudanças necessárias. E exatamente o tema de hoje é sobre a questão das crenças. Muito se fala sobre as crenças acabam virando um parceiro da nossa comunicação, dentro das nossas relações, ela acaba sendo até muito usada pela formação dos pais em relação aos filhos, né? Acaba se baseando muito na questão de crenças, ditados populares, anexins, forma de pensar, de falar ou de desenvolver e de defender uma ideia, um posicionamento ou uma questão que você queira que aconteça. Hoje eu separei duas histórias. Uma história que vem aí dessa questão da oralidade, que vai passando de geração a geração, e a outra é extremamente real, que aconteceu em um dos meus atendimentos. Então, fica comigo para você compreender como é que as crenças, a forma de pensar, ela vai realmente dar um bordado, vai dar uma moldura para todas as suas conquistas ou não conquistas da sua vida, tá certo? Então fica com a gente até o final. Já aproveito, já peço para você se inscrever no canal, se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo. A falar sobre crenças é um lugar e um território muito gostoso e muito importante, porque é uma coisa que a gente faz e nem percebe que fazemos, tá certo? Então vamos lá começar a nosso trabalho de hoje, né? Nosso encontro de hoje, que promete trazer aí uma outra crença, né? A gente costuma falar, se eu tirar a crença, o que eu coloco no lugar, né? Como é que eu faço? Que maneira que eu lido depois, né? Eu tiro uma crença e faço o quê? Se eu estou acostumada com aquilo. Então, eu já adianto que a gente tira uma crença limitante e coloca uma crença expansiva. Mas eu só consigo colocar uma crença expansiva a partir do momento que eu reconheço como eu penso e se a maneira que eu penso, se ela me limita. Já dou um spoiler aqui para compreender que se uma crença me limita, ela provavelmente ela está me trazendo num movimento de escassez, ela está me colocando num movimento de saúde, né? De falta de saúde, por exemplo. Então, eu vou ter falta de saúde financeira, eu vou ter falta de saúde física, e eu posso trazer também o lugar de uma falta de saúde psíquica, né? Então, eu vou falar do campo emocional, do campo físico e também de tudo que vai permear as nossas atuações nos nossos pensamentos, seja no nosso trabalho, seja no relacionamento com a nossa família, ou seja exatamente com aquilo que eu possuo, mantenho, ou simplesmente aquele dinheiro chega, ele passa e ele vai embora, ele não fica, ele não permanece. Tem a ver com as crenças também, tá certo? Então, toda crença, ela vai usar a forma pensamento para se instalar. Então, nada se instala, né? O vírus, ele se instala no nosso corpo através
de atacar as nossas células saudáveis, certo? Vírus, bactéria. Uma pessoa, ela se instala em uma casa, em um apartamento, em uma barraca, em um trailer, ela se instala. Uma água de piscina, ela se instala na piscina. Então, tudo se instala em algum lugar, tá? O que não, inclusive a energia do pensamento. Então, a energia do pensamento, ele se instala em todas as nossas células, em todas as nossas glândulas, em todo o nosso processo sanguíneo, nos nossos ossos. Então, a forma pensamento, ela se instala em todos os pedacinhos do nosso corpo. Ela é de uma forma apresentada de uma maneira que não tem estrutura concreta, né? Então, o pensamento, ele só vai ter uma estrutura concreta quando eu transformo aquilo, por exemplo, em palavras escritas, né? Na palavra falada, ou quando eu transformo aquilo num objeto, né? Então, eu penso algo e daí eu transformo aquele algo e construo um pote, eu construo um apontador. Então, aí eu vou trazer o pensamento de forma concreta. Então, eu posso trazer ela em forma da palavra falada, da palavra escrita ou de um objeto que surge a partir da construção do meu pensamento. Então, veja bem, se o pensamento ele vai hospedar as nossas crenças, então são as nossas crenças que vão dar o molde da nossa forma de falar, da nossa forma de escrever e de tudo aquilo que eu construo, tanto material externo quanto para a saúde do meu corpo, tá? Então, o pensamento, ele vai moldar de forma concreta como será, por exemplo, a minha saúde do sangue, tá? Quanto mais pensamentos de tristeza eu tiver, menos saúde no sangue eu tenho. Então, eu tenho pensamentos de tristeza, tenho pensamentos de sensação de abandono, de dominação, de cerceamento, de rejeição, eu vou ter problemas no sangue, tá? É uma relação que eu vou falar sobre a crença baseada nos pensamentos de alegria. Então, percebe que a crença, ela vai ser ou expansiva, como nós falamos aqui, ou limitante. Então, dependendo dos sintomas que a gente apresenta, a gente consegue identificar qual é a forma pensamento que ele está se apresentando, né? Então, conforme eu disse, a gente verbaliza o nosso pensamento e a gente traz ele de forma concreta, e quando a gente verbaliza, a gente afeta o outro, a gente ultrapassa o campo também vibracional do outro. Então, qual é a maneira da gente tem de trazer as crenças e elas irem passando de pessoa para pessoa, de geração após geração? Através da verbalização é um deles, tá? Eu posso escrever? Posso, mas eu posso verbalizar também. Eu verbalizo, eu conto para o outro uma maneira de pensar, uma maneira de agir, uma maneira de comportar-se. E às vezes eu não preciso nem contar. A forma de eu me comportar e das experiências que outras pessoas vivem comigo, e se as minhas experiências elas forem baseadas em contexto limitante, quem estiver perto de mim, ele vai pegar aquela crença, aquela forma e aquela experiência e vai levar com ela para todo sempre ou até que alguém rompa com essa repetição. Então, para isso eu tenho uma história, que é a história de uma moça que ela se casa e ela vai morar com o marido. E ela, toda vez que... O marido gosta muito de peixe, né? E toda vez que ela se dispõe a fazer o peixe, ela faz uma coisa engraçada. O que ela faz? Ela pega o peixe, ela corta a cabeça do peixe, o rabo do peixe, prepara o peixe e coloca para assar. E a primeira vez que ela fez isso, o marido achou curioso, né? Ele achou curioso porque ele não viu a cabeça do peixe ali quando ele foi se servir, quando ele foi comer. E é uma coisa que chamou a atenção porque ele gostava da cabeça do peixe, ele gostava de comer a cabeça do peixe. Mas ele não falou nada, ele não verbalizou o que ele sentiu falta ali.
E aí foram se passando os anos de casamento e todas as vezes que ela fazia peixe, ela cortava a cabeça e o rabo do peixe, fazia, preparava e colocava para comer. Sempre ele se incomodava com a ausência da cabeça do peixe, que ele gostava de comer, mas ele também nunca perguntava, com a preocupação, nós já falamos num outro vídeo sobre a preocupação e a intuição, de não magoá-la, de não deixar ela entristecida. E anos se passaram. Um belo dia, ele se encheu de coragem e perguntou para ela por que ela cortava a cabeça do peixe. Ela olhou para a forma, para o peixe, e ela falou: Ah, não sei. Eu cortava, eu corto porque a minha mãe cortava a cabeça do peixe, né? E eles ficaram sem resposta, eles ficaram praticamente ali com uma interrogação, né? Tipo, por que será, né? Por que será que a sogra e a mãe cortavam a cabeça do peixe? O que levava ela a fazer esse movimento? E aí, um dia, numa ceia de Natal, né, nas famosas ceias de Natal, o genro ele resolve perguntar para a sogra por que ela cortava a cabeça do peixe quando ela preparava o peixe. Qual era o costume? Por que ela fazia isso? Porque ela continuava cortando a cabeça do peixe, né? Não tinha uma explicação plausível para não cortar, então ela continuava cortando. E aí a mãe dela fala assim: Ah, eu corto, aliás, eu cortava a cabeça do peixe porque o meu fogão, o forno era pequeno. Então a forma também era pequena para poder caber ali para assar os alimentos que a gente desejasse. E como a forma era pequena, então para caber o peixe, eu cortava a cabeça e o rabo. Então, o que a gente observa disso, né? Eles se entreolharam, né? A esposa e o marido se entreolharam, tipo, a interrogação ainda ela criou mais interrogações, né? Que não tinha uma questão plausível a menos da experiência que a mãe vivia. Então, a mãe tinha uma realidade do fogão pequeno, da forma pequena. E a moça, não, ela não tinha essa mesma realidade, mas ela permanecia no mesma conduta e comportamento. Então, percebe que a forma da gente passar uma crença de um para o outro, além de verbalizar, é também a partir da experiência, da vivência, de visualizar aquela experiência. Ok, e aí eles se entreolharam, acharam muito curioso e puderam conversar a respeito, né? Aí, se ela passou a fazer o peixe com a cabeça, aí vai da imaginação aí de cada um, né? Aí, se ela tiver uma conduta teimosa, é provável que ela continue cortando a cabeça do peixe. Se ela tiver uma conduta flexível, é possível que ela tenha feito o peixe com a cabeça a partir daquele contexto dela ter desvendado aquilo. Aí a gente vai ter que construir uma outra história para entender aí qual seria a conduta dela nesse sentido, né? E aí o que acontece? A crença, ela vem no acreditar. Eu até coloquei as fitinhas aí, né? Aquelas fitinhas que amarram, que a gente vira e mexe, vê alguém com a fitinha amarrada, já surradinha, amassada, e às vezes é tão corriqueiro que a gente nem se dá conta que a pessoa está com aquela fita, ou a gente tem uma memória do inconsciente coletivo dessa fita, e com certeza alguém já ganhou essa fita. É muito provável que alguém já tenha te dado essa fita. Você pode nunca ter amarrado no seu pulso, mas você com certeza já ganhou, já passou por uma barraquinha que vendesse essas fitas e já teve a experiência de questionar se essa fita ela dá certo ou não, né? Ou se ela tem um fundamento ou não, ou até o desejo de arrumar essa fitinha, amarrar e fazer o seu pedido, né? Eu acho engraçado isso, porque essa lembrança é muito viva para mim. Porque eu cheguei a ganhar muitas vezes, quando eu era menor, uma fita dessa na adolescência, e eu cheguei a amarrar no braço. Mas, curiosamente, eu não lembrava mais do pedido. Aliás, eu nunca lembro, se eu não anotar o pedido que eu vou fazer para algum tipo de amuleto, é muito provável que eu esqueça o pedido. E eu acabei cortando a fita antes, porque aquela fita no meu braço, no meu pulso, foi incomodando, incomodando. Então, mas eu não tinha uma crença muito fechada com relação a essa fita. Então, para mim, cortar foi um livramento. Para quem tem uma crença muito arraigada, jamais ela vai cortar. Ela vai deixar aquilo ficar velho, poído e se arrebentar sozinho.
demore o tempo que demorar, custe o tempo que custar, né? Então, eu tenho uma lembrança dessa da fita. Inclusive, se você tiver lembranças da fita, deixa aqui nos comentários se você já usou, já fez pedido, se o seu pedido se realizou, enfim, né? Porque aqui o que a gente está falando também, se o pensamento ele transforma a realidade, a gente está falando de força de pensamento. Então, a crença vem no acreditar. Qual é a primeira glândula que, quando a gente é fecundado, ela se forma e aí ela passa a ser a nossa antena de rádio em todas as nossas comunicações com o externo e o interno? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, que é a glândula pineal, que é aquela glândula que está lá de forma quase que diagonal aqui na nossa, dentro, né, do nosso cérebro, e que ela tem essa é ela que é acionada. Ela é acionada como? Ela é acionada a partir da vibração de pensamento. Então, todo pensamento, ele gera uma vibração. Aquela vibração aciona a glândula pineal. A glândula pineal, ela não vai ter um julgamento. Então, se você tem um pensamento lá, né, teve um pensamento de dificuldade financeira, o que a glândula pineal ela vai pegar? Essa informação. E essa informação de dificuldade financeira, do medo do futuro, do medo financeiro, das emboscadas financeiras, ela vai reunir essa vibração, ela vai transformar aquilo em informações neurais e vai levar para, né, em conjunto com outros sistemas cerebrais, claro, e vai levar essa informação para o hipotálamo. O hipotálamo ele vai produzir uma química a partir dessa informação que vai levar em comunicação com a pituitária e vai mandar para todas as nossas glândulas, né? E aí, com isso, eu tenho uma outra história, que essa é uma história realmente que aconteceu no atendimento. Nós estávamos falando sobre um acidente de carro que aconteceu com essa pessoa. E esse acidente de carro provocou um estrago um tanto quanto grande no carro, no veículo, né? Dando um prejuízo financeiro bastante desafiador. E esse processo desse acidente, então, quando a gente sofre um acidente, é porque nós estamos em choque, né? Então, a nossa própria pineal, o hipotálamo, ela reconhece esse processo de choque, que está em choque com várias situações, ou uma discussão, ou uma perda, enfim, e ela vai gerar essa informação. Então, assim, se eu estou em choque, eu vou entrar em choque também, porque eu crio a minha realidade a partir do meu pensamento. Então, não é só ficar fazendo pensamento positivo para mudar uma situação, tá? Eu preciso, de fato, ter um pensamento positivo. Ele precisa ser coerente. O meu pensamento precisa ser coerente com a minha conduta. Caso contrário, eu vou pensar positivamente e no segundo seguinte eu estou questionando se aquilo é real ou não, se é verdade ou não. Então, quanto mais questionamento eu tiver sobre realidade ou não, mais eu estou deixando claro que eu não estou conectado à minha essência. Então, eu não tenho menor conexão com a intuição, por exemplo. Os pensamentos de preocupação são muito mais evidentes. E aí, o que acontece? Houve, em uma sessão, falamos do acidente do carro. E nós vamos construindo, né? Umas sessões depois, vamos colocar umas 2 sessões depois, estávamos falando, e aí houve uma fala dela, onde ela disse assim, com relação ao dinheiro, quando sobra R$10 no orçamento, é porque alguma coisa não foi paga. Algum lugar está descoberto, tá? E aí, ali, como psicanalista, a gente pega as entrelinhas das falas. Então, a gente vai encontrar justamente o ponto cego, para isso que serve uma terapia. E aí foi quando eu levantei a questão com ela e ela refletiu e compreendeu que aquilo era uma crença, né? Porque quando a gente questionou, mas há contas em aberto? Não. Mas aonde eu deixei uma conta em aberto? Se eu tenho essa crença repetitiva, né? Que se sobra R$10 é porque tem lugar em aberto, é porque tem lugar que está descoberto. Se esse lugar não existe, o meu pensamento, a forma de pensamento, ela vai criar esse lugar. Então, ela criou no acidente do carro, que acabou abrindo um lugar realmente descoberto, né? Então, quando a gente comenta
que a gente cria a nossa realidade a partir do nosso pensamento, esse pensamento ele passa pela gente e a gente nem percebe que ele está passando. E esse é o nosso desafio, tá? E a gente nem percebe, porque ele vai entrar, as crenças e todo esse setor que eu estou falando sobre experiências e condutas, ele vai passar pelo nossa porção maior, que é o inconsciente. Então, por isso que fica parece um desafio a gente mudar uma conduta, mudar uma forma de pensar. Por que é um desafio? Porque primeiro eu preciso reconhecer que eu penso lá, daquela maneira. Então, quando foi levantada essa questão, ela mesma falou assim: nossa, preciso mudar esta crença. Então, a gente só muda quando a gente toma consciência. Senão, eu não mudo. Senão eu continuo, e eu preciso de um processo terapêutico para justamente enxergar os pontos cegos e entender qual é a minha conduta. Aí eu consigo mudar. Do contrário, eu continuo repetindo sem saber. Então, quais são os exercícios? Hoje eu até coloquei aí outro tipo de instrumento para fazer exercício, para fazer canoagem. Então, olha só, por que eu coloquei a canoagem? Porque eu estou falando de água, eu estou falando de emoções, né? Então, qual é a forma de eu começar a mudar a minha conduta e forma do pensamento? Então, eu mudo o meu pensamento, eu mudo as minhas emoções e eu mudo a minha conduta, tá? Eu tenho que começar a meditar. E o meditar não é não pensar em nada, o meditar não é relaxamento, o meditar não é fugir dos problemas. A meditação, ela amplia a nossa consciência e faz com que a gente compreenda um universo de transmutação do mundo ilusório para o mundo real. Então, quem geralmente fala assim, eu não consigo meditar porque eu tenho muito a fazer, é porque não está fazendo o que deveria fazer. Ele está correndo muito mais atrás, né? É como o sapato correr atrás do pé, né? Não é o pé calçado no sapato correndo. Então, o sapato está correndo atrás do pé. Então, como isso? Então, se eu não tenho tempo, né, 5 minutos para eu começar no processo de meditação, é porque eu estou fora da minha essência, fora do meu foco e estou fazendo muita coisa. Então, esse tempo ele não existe mesmo, nem é mentira, né? Ele não existe. Mas é porque eu estou distraído com outras questões que não é o meu propósito de vida, que não é a minha missão de vida, não é a minha missão espiritual, não é a minha essência, não é a conexão com a minha forma de pensamento. Eu estou ainda conectada com todas as formas de pensamentos de geração após geração, da sociedade que eu estou inserida, daquilo que esperam de mim, daquilo que eu ainda não compreendi o que eu tenho que fazer. Então eu preciso entrar nesse processo de meditação, para eu compreender qual é a emoção que eu estou acessando todas as vezes que eu entro num looping de crenças limitantes, tá certo? Então, a gente encerra esse vídeo de hoje e eu vou pedir para você reassistir esse vídeo. Porque quando a gente está com a mente muito fechada em crenças limitantes, provavelmente chega ao final do vídeo e eu vou fazer questionamentos do tipo: não entendi, até pode fazer sentido, mas eu não tenho tantas crenças limitantes. Qualquer um dos movimentos de negação, de não entender ou de dizer que não tem crenças limitantes, é importante que você assista de novo, tirando esse lugar do muro das defesas com relação às informações que chegam até você. Tá certo? Então, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, porque muita gente acaba gerando um looping de situações repetitivas na vida e, se não mudar a forma de pensar, essas situações repetitivas, elas vão sempre acontecer e muitas vezes em patamares superiores, até que a pessoa acaba adoecendo de verdade, tá certo? Então, um grande abraço para vocês. Até a próximo vídeo, nosso próximo encontro, amanhã, aqui ao meio-dia. Um abraço. Tchau, tchau.